muito muito obrigada. Eu estou me sentindo assim, tipo, adolescente no primeiro encontro. A taquicardia está enorme. Eu sou uma pessoa extremamente emotiva, então, se caírem lágrimas, caíram. Simples assim. É uma trajetória assim, meio complicada, meio legal, meio tudo. Porque desde o nascimento eu enfrentei algumas dificuldades. A minha mãe tinha problemas da gravidez, tinha indicação de um aborto terapêutico, e por oração de grupos familiares e tal, ela não precisou me abortar. E nisso eu nasci com 4 quilos e muito, extremamente saudável, só que quase que eu não conseguia nascer. Então, eu digo que eu eu sobrevivi de teimosa, de muito teimosa, e porque hoje, aos 75 anos, eu tenho certeza que Deus tem uma missão muito especial para mim. E nessa coisa me desenvolvi, tive uma família super saudável, meu pai era médico, minha mãe era dona de casa, e o meu primeiro grande contato com cores e com as coisas foi vendo minha avó bordando. E quando ela abriu a lata de linhas, foi um negócio assim que me fascinou ao extremo. Era uma coisa muito linda, aquele arco-íris, aquelas matizes todas. E isso daí foi me chamando cada vez mais para as cores. Tanto eu não sei, você ainda é bem mais nova do que eu, mas quando eu era criança, a loja Insinuante oferecia um presente no dia do aniversário da gente. E eu gostava de ir lá porque eu gostava de ganhar a caixa de lápis de cor. Era a minha grande expectativa era ir a Insinuante para ganhar uma caixa de lápis de cor. E isso foi se desenrolando lá pelos 9 anos, 10 anos, junto com um amigo, nós resolvemos empreender e pintar sabonete para vender, porque nós tínhamos paixão por cores e os nossos pais não tinham a facilidade que tem hoje de compra indefinidamente. Então, nós pintávamos sabonete e vendíamos para a farmácia que era embaixo da nossa casa. E, com isso, a gente estava sempre renovando a coisa das cores. Em relação à minha avó, ela tinha uma certa dificuldade de enxergar, então eu copiava os riscos de pontos de cruz para quadriculados maiores, coloridos, para facilitar o bordado dela. E isso me dava assim, um prazer fabuloso. E a coisa foi indo assim, na adolescência. Eu usei pintura em tecido para fazer enxoval de bebê e para pintar a camiseta, para vender também, porque a minha sede por independência sempre foi muito grande. Com 16 anos, eu fui trabalhar junto com meu pai, e a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma caixa de lápis de cor Carandache. Que anos depois eu descobri que os meus filhos tinham consumido a minha caixa de lápis de cor, fazendo conta dos meus lápis. Mas, enfim, são as coisas da vida. Lá pelos anos 70, eu estava fazendo faculdade, e aí estava casada, recém-casada, e muita dificuldade na batalha, estudando e trabalhando, e aquela coisa toda. Você já começou fazendo medicina. Sua primeira faculdade foi medicina. Foi medicina. E aí, com o dinheiro curto, eu pintava a camiseta e vendia para os colegas. Eles escolhiam o desenho, eu fazia as camisetas, levava para a faculdade, vendia, e sempre foi assim. E teve uma fase que eu comecei a experimentar a tinta óleo. E aí foi assim,
é uma sensação deslumbrante de uma liberdade, de uma possibilidade ilimitada. Mas... Nessas alturas você já estava formada ou não? Né, Paralelo. estava formada já com os filhos crescidos nessa coisa, mas de verdade, eu tive algumas interrupções na pintura por conta profissional, por conta de família. Essa coisa não dava para ter uma dedicação muito grande, e as prioridades a gente vai colocando, né? Primeiro era o lazer da pintura, depois veio a educação dos filhos, veio todo o investimento profissional, pós-graduação, residência, essas coisas que a gente tem que fazer, e isso tudo fazendo já casado e com filhos. Uhum. Então, não dava muito tempo para ficar brincando de tinta. Mas, com os filhos já adolescentes, eu voltei a pintar e tive 40 telas roubadas por uma dita marchand americana. Não brinca. Viu meus trabalhos, me propôs uma exposição para Chicago, e eu entreguei a ela 40 telas e ela sumiu no mundo. Não brinca. Sim. E aí foi. Lá pelo ano 2000, eu já estava com os meus filhos formados e a vida me deu uma rasteira muito séria mesmo, em que eu fui a total falência total mesmo. Uhum. Eu perdi todos os bens materiais que eu tinha, tudo. Eu tive que vender apartamento, porque um sócio fez uma coisa muito feia, ele roubou a empresa e sumiu no mundo. Uhum. E Você tinha uma empresa, a empresa era tua ou do marido? Não, era minha e da minha filha. E ele era o administrador, e ele nos roubou, e sumiu no mundo, e a despesa ficou na nossa mão. E aí eu vendi apartamento, vendi carro, enfim, interrompi a vida para atender aos credores e aos empregados, mudamos de casa, perdi o meu espaço de pintar, porque não me encontrava no meu espaço novo, porque não era aquilo que eu queria, e abandonei a pintura por 22 anos. Aí veio a pandemia. E na pandemia, amigas que estavam isoladas da mesma faixa etária, né, começaram a nos chamar para fazer parte de lives, de Zoom, para encontrar, para a gente se apoiar e não sei o quê. E aí nós vimos uma live de um colega nosso, também artista plástico, Álvaro Machuca. Ele é do interior do estado do Rio, com obras belíssimas, maravilhosas, e isso me aguçou novamente o desejo de voltar a pintar. E eu comentei, eu disse, aonde eu já pintei na vida, mas não sei nem se eu sei mais. E, foi muito, muito complicado, porque eu também comecei a fazer alergia a tinta a óleo. Então, não podia nem chegar perto por conta de problema pulmonar e os solventes da tinta, impossível de trabalhar. E aí minhas amigas começaram, não, porque tenta acrílico, tenta aquarela, tenta... Eu disse, eu nunca pintei isso, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, por muita insistência, tiveram pessoas que foram muito incisivas, estimulavam e me telefonavam e diziam assim, como é? Já entrou na internet? Já comprou tinta? Já comprou bloco? Eu não entendia nada daquilo. E eu fui comprando, assim, aleatoriamente, o que eu achava que era legal, enfim. Aí fui para o YouTube, que foi assim um grande aliado, né? Assisti o tutorial do YouTube para saber como fazia,
E comecei a fazer. E comecei a fazer e comecei a gostar da brincadeira, porque é uma brincadeira muito, muito interessante, muito calmante, muito realizadora, muito gratificadora. Né? E aí as amigas começaram a perguntar se eu vendia. Você quer vender? Quanto é que você quer? E se eu te pedir para pintar isso, pintar aquilo? Eu disse, eu quero vender sim, vamos vender sim, vamos botar preço nisso. Ah, quanto é que você quer? E aí eu fiz as contas, eu disse, eu quero 5 quilos de leite em pó para cada aquarela. Diz, como assim? Como assim leite em pó? Eu disse, gente, existem obras sociais onde as pessoas estão desesperadas atrás de alimento não perecível. Então, seria hora de todos nós darmos a nossa contribuição. E assim comecei a vender minhas aquarelas por 5 quilos de leite em pó. E nisso, algumas pessoas compravam leite em pó, outras pessoas faziam depósito em dinheiro para eu fazer a compra, outras doavam a cesta básica já pronta para ser doada nas ONGs e nas instituições, e assim foi, e ao longo desses quase 3 anos, nós vamos fazer 3 anos disso, em novembro, nós chegamos perto de 1 tonelada de alimentos. Uau! Só com as suas aquarelas ou com a aquarela de Não, todas? só com as minhas. Meu Deus, vocês não têm noção, gente. Que belíssimas aquarelas. Porque não é só saber trabalhar a aquarela, é a criatividade que você tem, Norma, é uma coisa impressionante. É cada uma mais bonita do que a outra. Eu me esforço muito pegando referências de fotos pela internet, né? E sigo muitos tutoriais de muitos mestres aquarelistas. Eu digo que eu não sou aquarelista, eu não chego nem aos pés dos aquarelistas, de verdade, dos aquarelistas raiz. Eu sou uma pessoa que pinto com tinta aquarela, que é diferente de ser um aquarelista. Um dia pode ser que eu chegue lá, mas por enquanto eu sou uma pessoa que pinto com tinta aquarela. Isso não Tem uma está mestra... sendo modesta, não? Não. Tem uma mestra, a professora Ângela Scorza, que ela é uma aquarelista fantástica, que tem uma história de vida maravilhosa também, que ela diz, você é aquarelista. Eu digo, não sou. Como eu não entendo muito da coisa, eu gosto de pintar. Agora, Norma, você estima que tenha pintado quantas telas até agora? Mais de 500. Mais de Sim. 500. E não tenho conta de quantas eu vendi. É impressionante a sua produção, né? E a beleza delas. Você Eu teve, pinto... Desculpa. você já teve alguma exposição, algum Sim, salão de sim, exposição? sim. Eu fiz a minha primeira exposição individual a convite da Academia Brasileira de Belas Artes, da presidente, doutora Vera Gonzalez. Também é uma pintora de mão cheia, uma pessoa fabulosa. Ela viu o meu trabalho, submeteu ao conselho da academia. Eles separaram 43 pinturas minhas. Das 43, eu fui recordista de venda, que eu vendi 23. Uau! Para uma primeira exposição, de acordo com as informações da academia. E com isso, a gente reverteu isso em cestas básicas para uma obra social de Nova Iguaçu, da pastora Edna, faleceu semana passada.
Foi mesmo. Ela é uma grande guerreira, mas, enfim, foi lá para a igreja dela, uma pessoa absolutamente fabulosa, formidável. Assim, como... Por que você decidiu todas as suas telas você fazer doação? Você não tira nem do material que você compra? Você doa? Não, não. Olha, Impressionante. Deus me abençoou demais da conta. Ao longo desses últimos 23 anos, da onde eu tive que começar do zero e evoluir para onde eu estou agora, não teve um único dia que eu não tenha voltado para casa com algum dinheiro, fruto do meu trabalho. Da medicina. Hoje, sim, da medicina. Hoje, eu tenho uma aposentadoria que me sustenta. Não sou rica, mas tenho a minha casa, tenho o meu carro, tenho a minha independência. Eu não preciso. Eu não preciso. Então, e o meu investimento com o que eu trabalho, eu ganhei muita coisa. Eu tenho uma patronessa, eu posso dizer assim, doutora Annelise Fiade, que é a maior compradora de obras minhas. Ela tem mais de 20 aquarelas minhas. Uhum. Porque ela gosta, ela compra para ela compra para dar de presente, ela compra para uma série de coisas. E ela já me presenteou com materiais incríveis, com a melhor tinta de aquarela do mundo, são as tintas da Daniel Smith, com o melhor bloco, que é da... Enfim, também recebo muitos presentes. E aí, como eu tenho muito prazer naquilo que eu faço, muito prazer, eu acho que essas coisas não têm preço, elas têm valores. E o meu valor é que eu coloco a minha alma em cada coisa. E isso, a minha recompensa é saber que, através disso, eu estou agregando pessoas em torno de uma causa que eu acho interessante. Uma das ONGs que a gente ajuda e procura ajudar cada vez mais é o One by One, que atende crianças portadoras de deficiência. Então, que é um trabalho formidável, fantástico também. Na própria igreja onde meu filho é pastor, eles têm obras sociais com comunidades que também isso dá um retorno emocional, um retorno de endorfinas e de serotoninas e de tudo que é muito bom na vida da gente. E nos dá muita força, mas muita força mesmo, para ver que se cada um fizer um pouquinho, um pedacinho, nossa, como é bom. E à medida que a gente vai ajudando mais, a gente vai ficando mais grata a Deus, mais grata aos amigos, mais grata às pessoas que nos apoiam e mais grata, infinitamente grata a tudo que acontece em torno. Os problemas, eles acontecem todo dia na vida de todos. Todos temos problemas. Todos nascem, todos adoecem, todos morrem, a todo instante. Então, isso tudo, essa rede que a gente vai construindo em torno da gente, uma rede de solidariedade, de amor, isso nos sustenta o tempo inteiro. E eu sei que essa é uma proposta sua também. É a criação dessa rede de amor, dessa rede de afeto, dessa rede de compreensão e de apoio. Então, pintar, para mim, não é uma obrigação, é um prazer imenso, diariamente. Eu pinto uma aquarela por dia, disciplinadamente. Assim, e
inspirada. Inspirada, assim, você me manda um card de bom dia, a paisagem é bonita, eu salvo porque ele vai virar uma aquarela amanhã. É, um story de alguém que apareceu uma imagem legal vai virar uma aquarela. E fora os bancos de imagem que tem na internet, o Facebook é uma fonte inesgotável de fotografias, de fotógrafos amadores e tal, e aí eu vou lá, enfim, essas fontes são inesgotáveis e isso tudo eu amo de paixão. Amo de paixão. Norma, assim, nossa, parabéns mesmo, assim, é incrível, porque quanto mais a gente ajuda, mais ajudado é. Com certeza. Isso, com certeza, vem para você por diversas fontes. A forma como você faz é muito bonito de ver. Eu, uma certa época, eu fiz pintura a óleo. Não por paixão, mas por desafio, sabe? Aquela coisa de que eu era péssima em desenho, na época de colégio, e um dia lá pelas tantas, já os filhos adolescentes, não, eu vou aprender a desenhar, eu vou aprender a fazer alguma coisa. Entrei para aprender a desenhar e aí tive uma sorte enorme de entrar para a escola, para essa escola lá de artes em Brasília, que era uma professora do Rio Grande do Sul e que pintava óleo. E ela resolveu comigo me incentivar. E foi belíssimo. Fizemos trabalhos belíssimos juntas, né? Porque sempre ela dava as pinceladas finais. Mas foi uma fase. Não, nunca me descobri artista. Não tenho Não, as eu não me Eu só desculpo, contei isso não. para te dizer, só contei isso para te dizer que sabe de onde eu tirava as imagens que eu queria pintar? Dos filmes. Eu via filmes e aí, e olha que naquela época a gente não tinha celular como tem hoje, né? Eu pegava a máquina fotográfica e fotografava. Não é como hoje, você tem vídeo, você tem um vídeo ali, fácil, fácil, não, né? Eu estava vendo um filme, uma novela, alguma coisa assim. De repente aparecia uma paisagem bonita, pá, fotografava. Mas eu também faço isso. Eu também faço isso. Eu passei por uma fase de paixão por fotografia, uma paixão absoluta. Aí fui aprender Photoshop porque a minha intenção era restaurar fotos. E restaurei muita fotografia de muita gente, que é outra coisa que eu amo, amo de paixão. E eu sou autodidata nisso tudo, porque esses cursos são todos muito caros. Então, autodidata, eu vou para o tutorial de YouTube e faço passo a passo, e anoto, e escrevo, e faço isso. E a fotografia continua sendo uma grande paixão. Durante a pandemia, eu fotografava aqui da minha janela os micos, os passarinhos e essas coisas. Eu me multiplicava nas fotografias, eu conversando comigo mesma, fazendo montagens, essas coisas assim, meias loucas. E porque eu realmente fiquei confinada dentro de casa, porque minha filha não deixava eu abrir a porta durante, sei lá, 6, 8 meses. Nossa! Sozinha, eu comigo mesma dentro da minha casa. Ela ia para o mercado, fazia a compra, higienizava a compra, botava na minha porta, tocava a campainha e me dava adeuzinho do fim do corredor. Ou então, da minha janela, eu vejo a varanda da casa dela. Eu via meus netos de binóculo. E aí a fotografia foi a minha válvula de escape. Aí começou a aparecer concurso de fotografia pela internet, sites criando. Eu também entrei, entrava em tudo para ocupar o tempo, enfim. Mas nisso tudo, a lição que fica, eu acho que foi uma lição importante de que não é questão de talento, não é questão é o aprendizado. Sempre aprender, não parar, manter a cabeça ocupada, manter
as vivências, buscar aprender, olhar para o lado. A questão da empatia é uma coisa assim, absolutamente fundamental. Eu só tenho a agradecer, mas agradecer todos os dias. Todos os dias. Porque todo dia eu recebo uma nova lição. Todo dia eu recebo um novo afeto, todo dia eu recebo um novo carinho. Então, é essa a minha lição. Essa a minha lição. Essa a grandeza, né? Atrás dessa aí vem um monte de outros, né? Então, assim, manter o foco, entender que tanto bom quanto ruim vão ser aprendizados, você vai evoluir com eles e, com certeza. E não ter limites. Imagina, na nossa idade, né, a gente não parar, a gente entender que nós podemos fazer mais e sempre mais e mais, independente da idade. Né? E quanto mais a gente puder fazer para agregar outras pessoas ou para ajudar outras pessoas, muito mais a gente obtém de retorno. E isso não é querendo ter visibilidade, não é vaidade, muito pelo contrário. É saber que aquilo que você aprendeu ao longo da vida pode servir para o outro. E assim, você diz, não é dom. Não, tudo bem que é aprendizado, mas tem um dom aí, né? Quer dizer, aquele gostar das cores lá, você pode desenvolver depois, que muita gente tem, né? Tem essa percepção lá atrás, mas por conta das carreiras, cada um seguindo o seu rumo, né? Muitas vezes por necessidade financeira, né? Imagina ser artista naquela nossa época, era uma opção difícil de ser tomada, né? Você tinha que tomar para ir para uma profissão onde você poderia ser rentabilizado e seguir a vida. E eu acho que dificilmente os nossos pais, né, muitos poucos pais, permitiriam que a gente descambasse totalmente pela arte. E depois vieram, né, as próprias universidades, começaram a trazer cursos, né, de arte e tal. E você foi fazer medicina, que é uma outra grande arte, maravilhosa, né? Que é uma outra coisa que você pode fazer muito pelas pessoas. Não. Todas as carreiras, enfim, você pode fazer desde que você saiba utilizar, né? Use seus bons valores, tenha princípios, enfim, dá para fazer muita coisa. Norma, antes da gente encerrar, você já falou das lições aprendidas, que foram belíssimas e são o nosso papo que poderia ficar muito tempo. Mas me diz, você parou totalmente com a medicina em determinado momento ou você ainda eventualmente pratica? Não. Eu parei 100% porque, não falando de política, mas já falando, a deterioração do sistema de saúde é uma coisa que é desesperador. Então, o profissional sério está trabalhando muito descontente. O profissional sério se amargura diariamente. E eu não aguentei, realmente não aguentei esse tipo de pressão. Você necessitar de uma ambulância e você não ter ambulância. Eu removi bebê morrendo dentro do meu carro, porque a ambulância não chegava. Eu e outros, não é uma prerrogativa nem uma qualidade minha. Outras pessoas precisaram e precisam hoje fazer a mesma coisa. E chegou num momento em que eu estava perdendo a minha sanidade com isso. Eu não estava conseguindo mais gerenciar esse tipo de coisa. Solicitar um exame e o exame não está disponível. Solicitar uma internação e a internação não está disponível. E essas coisas, isso foi num crescendo. Eu disse, não, eu vou me aposentar porque não é possível continuar. Sim, mas você poderia se aposentar e ter seu consultório se quisesse. Não. A coisa foi ficando muito complicada também. As políticas de saúde de forma global, o advento dos planos
de saúde, também, enfim. E a própria decepção com as coisas que tinham acontecido há pouco tempo antes, e não estava dando. Era pela sanidade. Mas, tenho uma filha médica, tenho um filho fisioterapeuta e um filho pastor. Muito bem, são 3 filhos, então. São 3 filhos e 6 netos. 6 netos. Parabéns. Eu também tenho 6 netos, é uma paixão, né? Muito, total, total. Bom, Norma, querida, assim, realmente uma história linda. Que bom que você teve a possibilidade de enxergar essa sua redescoberta do viver, né? E tá bem com isso. E que seja assim. E que muitos de nós pudéssemos fazer opções desse tipo, ao invés de simplesmente colocar o pijama e esperar os dias passarem, né? Não, de jeito nenhum. Eu estou aprendendo a pintar acrílico agora. Olha, tá vendo? Pensando. Novos caminhos, ou melhor, ampliando os horizontes dos seus caminhos. Com certeza, com certeza. Muito bem. Nós já estamos aqui, até que não fomos muito, mas não é bom também que seja muito longa nossa live. Eu acho que eu vou passar para você encerrar. Eu quero aqui agradecer muito a sua presença, você ter me dado a... Gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Encerrada a live, você tem como ver as pessoas que estiveram presentes? Não, encerrada a live, não. Ah, sim, nós estamos... Ah, sim, já tinha esquecido do importante. Muito importante. O que é que nós vamos fazer aqui, Norminha? Nós vamos fotografar todos. Vamos fotografar todos que estão aqui, eu vou fotografar agora. E, gente, a Norma vai sortear uma tela dela. Olha que beleza! Vai sortear uma tela dela para todos que estiveram aqui. Então, todos vocês estão concorrendo. Eu gostaria, se fosse possível, de dar uma mostradinha para as pessoas. Mostre, claro. Que estão sendo disponibilizadas, que será a escolha do sorteado. Mostra uma, Norminha. Espera aí, deixa eu virar a câmera. Enquanto isso, eu vou fotografando aqui os participantes. Não, eu virei a câmera, não? Não. Ah, virei. Agora virei. Todas elas são tamanho A4, tá? Um beija-flor. Aqui é um arranjo, enfim, floral. Essa eu gosto muito porque eu acho que é o descanso, é o repouso. Borboletas que são muito significativas para mim, que é o renascer, enfim, a transformação. Margaridas, que eu adoro. São bonitas também, muito bonitas. E eu tenho outro beija-flor. Aqui tem um lírio do campo. Aqui é mais uma borboleta. Aqui uma marinhazinha. E aqui uma que eu gosto muito, que eu posso dizer que é o livro da vida. Ele nunca se encerra. Ah, nunca. Cada dia se constrói uma página. Exatamente. Das 10 aquarelas, uma vai para a casa de alguém. Pois é. E nós temos muitos candidatos, viu? Realmente, nem todos ficam, né? É assim mesmo, a gente compreende. Sim, com certeza. Passam, dão um joinha, dão um coraçãozinho, alguns ficam e outros têm outras a fazer.